Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Me conta. Olha, eu estou bem, graças a Deus. E vocês estão bem? Eu peço a Deus que vocês estejam todos bem na presença de Deus. Queridos, eu estava aqui imaginando quantas das vezes nós nos deixamos ser levados por conversas, né? Às vezes você conhece uma pessoa e você tem uma impressão dela de uma forma diferente porque você ouviu outra pessoa falar mal a respeito dessa pessoa. E aí você poderia até ter uma boa impressão dela, mas por ter ouvido aquela pessoa falar mal, geralmente as pessoas que a gente ouve são aquelas pessoas mais próximas de nós, né? Às vezes aquela pessoa não se identificou com a outra e passa para nós a imagem que ela viu da outra. E aí a gente já toma aquele impacto e deixamos de muitas das vezes ter uma boa amizade, de muitas das vezes ouvir algo daquela pessoa, de muitas das vezes ter uma boa conversa com aquela pessoa, só porque a gente já deduziu que aquela pessoa não é uma boa pessoa. Muitas das vezes somos levados a julgar as pessoas pela aparência, não é mesmo? Tem aí não sei se fala se é um ditado, aqui eu falo que é ditado, que a primeira impressão é que fica. A gente vê aquela pessoa e já não gostou do jeito dela. Muitas das vezes aquela pessoa estava de uma forma... Às vezes estava estressada naquele momento que você foi falar com ela estava passando por uma situação difícil. Mas e aí você já julga que ela é daquela forma só por aquele momento que você conversou com ela. Mas o que eu acho mais interessante é que muitas das vezes a pessoa não é daquela forma. Se você começar a conversar mais com ela, se você se dedicar a ir a fundo naquela pessoa, você vai perceber que ela não é aquela pessoa que você achou que ela era, não é assim mesmo? Acontece comigo, acontece com você, acontece com muita gente. Mas o que eu acho interessante e maravilhoso é que Jesus ele não se deixava levar pela aparência. Não, ele não se deixava levar pela aparência nem por conversa de ninguém. Vamos ler aqui em Isaías. Você vai ver na Bíblia duas vezes sobre isso. Isaías, capítulo 11. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, nós vamos ler aqui uma passagem que vai falar sobre Jesus. O profeta Isaías já estava falando sobre ele. Já abriu sua Bíblia? Então vamos ler. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Olha aqui, o Senhor, ele não julgará pela aparência e nem decidirá com base no que ele ouviu. Ou seja, ele não vai decidir algo sobre você com base na aparência. Não, por quê? Porque ele vê aquilo que está lá no nosso coração. Ele vê aquilo que está lá no seu íntimo. Ele sabe quem você é de verdade. E ele também não vai julgar você com base no que ele ouviu sobre você. Isso é a vantagem que Jesus tem porque ele é Deus. Mas eu e você também poderemos ter essa vantagem. Eu e você poderemos também pedir a Deus o espírito de discernimento para que a gente possa entender, para que a gente possa ver quem é aquela pessoa, para que a gente possa entender, não que a gente vá adivinhar ou ver o que está no pensamento dela, mas que nós possamos ter aquela intuição, que a gente possamos julgar bem se ela é mesmo daquela forma ou se ali foi só um momento que ela teve e que nos tratou mal muitas das vezes, não é assim mesmo? E também às vezes você mesmo pode ter tratado mal alguém e você não ser dessa forma. Ser uma pessoa extremamente bacana, legal, mas foi um momento que você estava estressado, que você estava passando por alguma situação. Mas Jesus, ele não nos julgará, ele não julgará com base na aparência, ele nem decidirá com base no que ouviu. Ele não vai decidir nada com base no que ouviu. Veja bem, quando aqueles homens trouxeram aquela mulher que estava em adultério, que ela foi pega em adultério, que trouxeram para ele, para ver o que, é que ele fazia, eles estavam querendo pegar Jesus ali também. Os fariseus estavam querendo pegar Jesus em alguma contradição. Eles viviam perseguindo ele, para que ele caísse em alguma contradição. O que é que ele fez com aquela mulher?
Ele ficou calado, riscando o chão, ali sentado, em silêncio. E ele falou assim para todos: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E todos foram saindo, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos defeito, todos nós temos falha. Mas Jesus fez uma prova para saber se tinha alguém ali corajoso para tirar pedra nela. E ele disse: seja o primeiro a tirar pedra nela. E todos saíram. E o que é que ele falou para ela? Mulher, cadê aqueles teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela fala: Senhor, nenhum me condenou. Ele disse: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Porque Jesus sabia do coração daquela mulher. Ele sabia do intuito daquela mulher, que mais tarde ela passou a seguir ele. E foi uma das mulheres que a Bíblia sempre fala dela. Ficou na história da palavra de Deus. Ela entrou para a história. E era uma pessoa que estava ali, talvez ela estivesse fazendo estivesse adulterando, estivesse se prostituindo, talvez fosse por necessidade. As mulheres daquela época, elas não tinham muita oportunidade na vida. Ou elas tinham um bom casamento, ou elas ficavam ali jogadas. Não tinham não tinham o que fazer. Não é como as de hoje que pode trabalhar, que tem trabalho, que tem tudo aí mais fácil para elas. As mulheres de antigamente, elas não tinham essa oportunidade. E talvez ali ela fizesse aquilo ali por necessidade. E Jesus sabia qual era a intenção do coração dela. Ele não julgou pela aparência e nem nos fatos do que vieram falar sobre ela. Aleluia. Já pensou se Jesus fosse julgar nós pelo fato da aparência ou pelo fato de alguém ter falado sobre nós? O que seria de nós? Mas ele vê cada coração. Ele vê cada pensamento. Ele sabe o que está no íntimo. Ele sabe quando você faz as coisas de propósito, por maldade. E ele também sabe que às vezes você faz sem nem perceber. O nosso Deus é um Deus que vê o que está no nosso coração. Ele não vai pela aparência. Ele não vai com base em que alguém falou mal do outro para você. Não. Ele não é como nós que muitas das vezes ouve uma conversa. Ah, alguém falou mal sobre você. Aquela mesma pessoa que disse isso da outra, ela também vai falar de você para outra. Muitas das vezes a gente cai na conversa. Muitas das vezes a gente fica ouvindo conversas, fofoca que não são verdade. E caímos numa contradição e muitas das vezes julgamos o outro pela aparência, queridos. Muitas das vezes acontece isso comigo e com você. Mas com Jesus não. Jesus é diferente. Ele não vê pela aparência e não vai na base no que ouviu. E eu e você podemos aprender isso, queridos. Eu e você podemos aprender isso. Não é verdade? Então, queridos, vamos olhar para o nosso Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir a mensagem de Deus. Tudo bem, queridos? Então, o Senhor nosso Deus, ele não vai pela aparência. Outro versículo aqui também que eu marquei, também falando. Olha, vamos ler em Mateus, no Mateus, livro de Mateus, capítulo 22. A partir do versículo 15. Outro teste que os fariseus estavam fazendo com Jesus para pegar ele em contradição, né? Para que ele errasse. Mas o nosso Deus é sábio, é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de sabedoria. O Espírito do nosso Deus é um Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Não é verdade? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 15, que vai falar assim. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha aqui, eles já sabiam dessa qualidade de Jesus. Isso aqui foi dito lá em Isaías, pelo profeta Isaías, lá atrás, e agora está se repetindo aqui no Novo Testamento. A palavra de Deus está confirmando, falou lá no Antigo Testamento, está confirmando aqui no Novo Testamento, que Jesus não se prende à aparência, tu não te deixa influenciar por ninguém. O Senhor Jesus não se deixava influenciar por ninguém. Por ninguém. Você poderia chegar lá falando algo daquela pessoa,
falando mal, fazendo fofoca, ele não se deixava se influenciar, até hoje como não se deixa se influenciar. E nós que somos servos dele também temos que ser assim, queridos. Queridas, nós temos que não nos deixar ser influenciado por ninguém. Temos que ter o espírito de sabedoria da parte de Deus para que a gente possa entender quando aquela pessoa está falando verdadeiramente, se é verdade mesmo do que ela está falando sobre aquela outra, ou se é só um meio dela colocar você numa fofoca, dela fazer você perder uma boa amizade. Tem gente que vive ao redor dos outros tentando fazer com que aquela pessoa fique chateada com a outra, querendo criar problema. E nisso você deixa de desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, você deixa de ter uma boa amizade, você deixa de ter uma boa companhia, porque você deu ouvido a outras pessoas. Não se deixe ser influenciado por ninguém. Não deixe que a fofoca venha até a sua mente e faça você acreditar naquilo verdadeiramente. Vá duvidar. Primeiro vá saber se isso foi verdade. Pergunte à pessoa. Pergunte à pessoa. Fulano, você falou isso de mim? Fulano, você está falando mal de mim? Você procura saber se é verdade, porque a gente tem a tendência de decretar logo no que aquela pessoa falou. Nós nem fomos tomar satisfações. Acontece no meio da família, acontece entre irmãos, acontece entre amigos, acontece em tudo que é lugar. As pessoas sempre estão procurando meio para fazer você perder a sua bênção, não é verdade? E isso também é o inimigo que usa as pessoas. Usa a mim e usa você. Muitas das vezes a gente dá brecha para ele. Mas nós temos que ir à frente, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que ser como Jesus, nós temos que ser como ele, não dar ouvido às pessoas quando vier falar mal umas das outras, a gente já ir caindo logo e acreditando, não é verdade? Então, o que é que Jesus... Aí eles continuam. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, olha só, Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Jesus pergunta. Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhe respondeu, de quem é esta imagem e esta inscrição? Que estava lá, né, na moeda. Eles falaram, de César. Responderam eles. E ele lhe disse, então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Eles se admiraram da sabedoria de Jesus e se retiraram, saíram logo de perto. Da mesma forma, querido, vai acontecer comigo e com você. Da mesma forma vai acontecer conosco. Mas se nós nos mostrarmos sábios, se nós não cairmos na conversa do outro, eles vão nos deixar. Eles vão, tem gente que vai até tentar várias vezes, vai tentar na mesma, como é que chama? Ele vai bater na mesma tecla, como dizem. Vai ficar sempre tentando ali para ver se você cai. Mas se você resistir, se você não cair no papo dele, ele vai embora. Te deixa. Não é verdade? Então, queridos, não vamos deixar ser influenciado por ninguém. Vamos confiar na palavra de Deus. Vamos ser como Jesus. Vamos ter um coração novo, uma mente renovada, uma esperança em Deus, né? E quando vier alguém falando mal do outro, ou vier dizer que o outro está falando mal de você, primeiro escute, depois comprove se é verdade. Para que você não caia, né, no laço, para que você não se deixe ser influenciado por ninguém, mas que seja influenciado por Jesus. Vamos ser influenciados por Jesus. Jesus, ele não via a aparência de ninguém, ele não ia pela aparência. Não é a primeira impressão que fica, não. Primeiramente você tem que conviver para saber se é verdade mesmo. Primeiramente você tem que estar com aquela pessoa e conviver. O engraçado é que quando eu sempre fui uma pessoa assim um pouco mais fechada, né, para fazer... Eu não saio logo assim de cara, conversando. Eu sempre sou mais ali recatado. Talvez foi porque eu já passei por muita coisa, muitas decepções com pessoas, então eu ficava um pouco mais recatada. Aí quando eu cheguei uma vez na sala de aula, aí tinha uma amiga lá, e eu também estava passando por um momento difícil, gente. Foi logo quando a minha mãe teve câncer, e nós estávamos muito preocupados com ela, nós não sabíamos o que ia ser, e eu e meus irmãos, nós ficávamos muito preocupados, porque nós só tínhamos na nossa mãe, né, para olhar por nós, né, abaixo de Deus. Então eu estava na sala de aula, e eu muito lá na minha, fechada e tal, aí as meninas me olhavam assim, isso foi numa escola nova, né, que eu cheguei para estudar. As meninas me olhavam assim de lado, e ficava assim.
Aí um dia, aí eu fui indo, aí peguei amizade com uma lá, aí ela disse assim pra mim, mulher, Eliane, quando eu te conheci, eu achava que você era uma pessoa tão chata. Olha, eu achava que você era uma pessoa tão antipática, mas olha, com a convivência, eu gosto tanto de você, aí ela ficava lá brincando comigo, né? Eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão maravilhosa, tão especial com a gente. Você é mulher, porque meu jeito é assim mesmo. Essa é a característica que eu tenho, assim, mas eu não sou esse bicho de sete cabeças que vocês pensam, não. Ou seja, a gente às vezes vê a aparência da pessoa e nós não chegamos para ela para saber qual é o motivo, por que, que ela é daquela forma, por que, que ela age daquela forma. Você não sabe a vida daquela pessoa, você não sabe o que ela passou na vida. Você não sabe, muitas das vezes a pessoa foi abusada na infância, abusada psicologicamente, abusada sexualmente. Você não sabe se aquela pessoa teve uma vida difícil, você não sabe da história dela. Então não vamos olhar só pela aparência, vamos ver o conteúdo, vamos escutar mais. Vamos ouvir se aquela pessoa é mesmo daquele jeito, por que, que ela age daquela forma. Eu passei muitos anos da minha vida com depressão, gente. Depressão é uma doença muito difícil de lidar. E as pessoas me interpretavam pela minha aparência. Quem já se viu a pessoa com depressão ficar sorrindo e feliz da vida? Não. E muitas das vezes tem sim, mas é fingimento. Mas eu sou uma pessoa que eu não sei fingir. Se eu estiver alegre, eu estou alegre. Se eu estiver triste, eu estou triste. E eu fui questionada muitas das vezes por eu ser uma pessoa mais fechada, por eu não viver sorrindo. Bem que agora eu tenho que cuidar da aparência do sorriso, né? Uma descontração aqui, gente. Mas aí as pessoas queriam que eu vivesse de dente aberto sorrindo. E não tinha como. Eu já tinha passado por muitas coisas. Não que eu seja melhor que os outros. Tem pessoas que passam por coisas muito mais difíceis do que eu e eram felizes. Mas cada pessoa é uma pessoa. Cada história é uma história. É por isso que Deus julga de acordo com o que Ele vê dentro. É por isso que o Senhor Jesus julga de acordo com o que Ele está vendo dentro de nós. Não é com a aparência, não. Então eu e você também temos que ter essa graça de Deus e olhar mais para as pessoas. E não ficar chateado porque a pessoa às vezes me olhou de olho torto. Às vezes ela está com problema. Vamos lá saber qual é o problema dela, vamos conversar? Não é isso, queridos, querida? Da próxima vez que alguém vier falar mal do outro para você, repreenda. Vá saber se é verdade mesmo. Não leve em conta só o que você ouviu, não. Porque Deus, o Senhor Jesus, ele não levava em conta aquilo que ele ouvia. Ele ia saber. E ele tinha o dom de ver, né? Que é o nosso Deus. Mas nós também temos aquela intuição dada por Deus. Nós temos um Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo, ele faz com que a gente discerne as coisas. Não é isso? Então vamos olhar mais. Vamos olhar para aquela pessoa mais lá no íntimo. Vamos ver por que ela é daquela forma, não é isso? Vamos observar por que fulano é daquele jeito, o que está acontecendo. Eu sei que às vezes a gente quer conversar e a pessoa não quer conversar, não é isso? Eu sei que às vezes a pessoa quer ir lá no fundo saber por que ela age daquela forma e muitas das vezes aquela pessoa não quer se abrir. Mas vamos com calma, vamos orando por aquela pessoa, vamos pedindo a Deus para tocar no coração dela. Espírito Santo, toque no coração daquela pessoa, abra a mente dela para que eu possa chegar até ela, para que eu possa entender por que ela age daquela forma. Não é assim, querido? Então essa é a mensagem que eu trouxe para nós nesta manhã. Que você e eu possamos receber essa palavra, que nós possamos colocar em prática. Então eu quero pedir mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo para que você seja notificado, ative lá o sininho das configurações, tá certo, queridos? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor derrame da tua graça sobre você e sobre mim também. Que nós venhamos entender, que a gente possa ver as coisas de acordo com como Deus vê. Certo? Fica na paz de Deus, que Deus abençoe sua vida.